Alô você, boa tarde, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, o programa Falando Francamente entra na sua casa através da tela da TV Bandeirantes. Comendador Silvio Cabral, boa tarde. Boa tarde, Fernando Silva. Comendador, um grande número de pessoas tem mandado seus e-mails e fazendo perguntas. Estamos aqui para respondê-las. Vamos então à primeira pergunta. O Fernando Tavares tem 6 meses aqui em Sinop e pretende montar um pequeno negócio com as suas economias. Quer saber se vale a pena. O Fernando Tavares é lá do Jardim Botânico, comendador. Muito bem, senhor Fernando. O seu homônimo, né? O famoso xará, Fernando Pessoa, ele dizia que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É um poeta que é considerado um dos grandes poetas da nossa língua e é muito apreciado aqui na nossa pátria amada e idolatrada. Eu acho que realmente o empreendedorismo, né? Você como um empreendedor, você tem muitas oportunidades de ser bem-sucedido. É difícil começar de pequeno, é difícil porque no Brasil as coisas não estão do jeito que deveriam estar, infelizmente, porque uma súcia de canalhas, ladrões e corruptos tomou conta do Brasil já há muito tempo. E só para dizer o seguinte, eu tenho um amigo que há cerca de 50 e poucos anos atrás emigrou para os Estados Unidos, pobre, bugrão, num país onde se diz que existe um preconceito muito grande. Ele para lá foi apenas com uma carta de recomendação de um americano residente no Brasil e dirigiu o seu banco para pedir financiamento de um projeto que ele possuía. O gerente do banco disse que ele voltasse uma semana depois. E ele pensou, bom, vão me cozinhar, vão me enrolar como fizeram lá no Brasil. Mas ele voltou uma semana depois e, para surpresa dele, o gerente apresentou-lhe 3 projetos. Um projeto piloto, um projeto de médio porte e um projeto grande, o qual, este último, o gerente disse, este nós vamos financiar. Mas ainda disse-lhe o seguinte, mas o senhor saiba que aqui nos Estados Unidos, qualquer desvio de conduta, qualquer desvio de uma verba dessa que será financiada, levará o senhor para a cadeia. Não, claro, é só para o senhor constar, porque eu ouvi dizer coisas ruins do Brasil. Eu falei, não, o senhor pode ter certeza que não vai acontecer isso. Bom, passado 2 anos, ele havia pago um empréstimo e tornou-se um industrial no ramo da ótica, de equipamentos óticos. O projeto dele foi financiado integralmente e ele tornou-se um empresário americano num país estranho em que ele havia acabado de chegar. E depois adquiriu a cidadania americana. Esta história é real. O nome dessa pessoa, não sei sequer se ele está vivo, ele chama-se Flávio Pessoa Cantillo. Até, por sinal, também tem Pessoa no nome do ilustre poeta, escritor português. Porém, ele é 100% brasileiro, né? A mãe dele era de Manaus e o pai dele era pernambucano. Mas é só para ilustrar essa história do empreendedorismo. Vale a pena, sim, tudo vale a pena, porque nós precisamos de empreendedores para gerar empregos, porque o Brasil ainda precisa acolher muitos seus filhos que não têm emprego e não têm nem sequer o que comer. Comendador Silvio Cabral e queridos telespectadores do Francamente, o tema nosso hoje é mensalão. E a Luísa Escher, dona de casa lá do Jardim Europa, comendador Silvio Cabral perguntando para o senhor se o senhor acredita que os responsáveis pelo mensalão terão a punição que merecem. Esta pergunta, senhora Luísa, tem que ser respondida de 2 maneiras. Eu não acredito e não acredito. Não acredito que os responsáveis serão punidos, que os responsáveis são aqueles que criaram o mensalão, ou seja, Lula e José Dirceu. Dificilmente eles irão ser punidos. E, em segundo lugar, os que foram os seguidores e cúmplices e beneficiados com o mensalão,
criado por Lula e por José Dirceu, dificilmente eles terão uma punição adequada, porque a legislação no Brasil é muito leniente, muito branda, né? A legislação do Brasil é feita por bandidos para bandidos, de forma que dificilmente, até por serem réus primários, né? Não importando o prejuízo, não importando o mal que eles tenham causado à nossa sociedade, eles serão beneficiados com o fato de serem primários e, portanto, vão pagar possivelmente com penas tipo cesta básica, prisão domiciliar só para constar, mas eles podem sair para trabalhar, para passear, para fazer o que quiserem. Acredito que será esse o desfecho lamentável desse triste episódio, porque eles realmente são altamente corruptos e se estivéssemos num país onde já tivesse alcançado um certo equilíbrio do ponto de vista social, cultural e legal, jurídico, eles certamente passariam uma boa temporada atrás das grades, porque o crime deles é indesculpável e inaceitável. Muito bem, voltaremos então ao mensalão. Mas continuando as perguntas aqui através do e-mail, Carlos Silva, microempresário lá do São Cristóvão, pergunta: qual a sua opinião sobre o que o governo diz estar fazendo em benefício da nossa nação? O senhor Carlos Silva é seu parente, Fernando Silva? Não. Não. Bom, o senhor Carlos Silva, ele diz que está fazendo, esse é o ponto. Realmente, ele diz que está fazendo. Mas quem está fazendo somos nós, cidadãos brasileiros, cidadãs e cidadãos brasileiros. Porque antes do cidadão vem a cidadã, porque são delas cidadãs que todos nós nascemos. Mas, enfim, sem demagogia, isso é a pura realidade. E de modo que nós estamos fazendo e eles estão colhendo os louros da vitória, né? E todas as vantagens indevidas que eles se apropriam dos nossos 5 meses de trabalho por ano e fazem uma propaganda imensa dizendo que eles estão fazendo. Na verdade, estão atrapalhando o Brasil, porque a burocracia continua a mesma, eles não estão nem um pouco interessados em mudar essa burocracia asfixiante. Eles não estão nem um pouco interessados em fazer, não pontualmente, episodicamente, mas sim institucionalmente, uma reforma tributária e fiscal, uma reforma da legislação, das características das eleições, né? Reforma política, uma reforma econômica que propicie condições de trabalho, de criação de novas empresas, sem essa paralisia asfixiante de tanto tempo demandando em órgão público obter licença para fazer aquilo que a Constituição garante, mas que eles cobram porque a tática que vem sendo seguida nesta República, assim proclamada, mas não concretizada, é de criar dificuldades para vender facilidades. Então, não obstante a nossa Constituição dizer que todo cidadão tem direito de exercer a sua profissão e o seu negócio, o seu comércio, na prática nós somos impedidos por essa burocracia asfixiante que resulta em propina, em muita propina, em muitas dificuldades, porque essas dificuldades geralmente só são contornadas através da propina. Desde o contínuo que serve cafezinho dentro da repartição até o chefe daquela repartição. Todo mundo sabe disso, nem todos têm a coragem de falar, mas como eu sou um homem louco, como alguns já disseram, eu estou falando na expectativa, na esperança de que todos possamos unir nossas forças para lutar contra essa maré montante de corrupção que avassala todos nós. Fechando as perguntas, José Tercini, comendador. Ele é pequeno agricultor lá no município de Santa Carmen. Doutor Silva, o senhor acredita ser um bom negócio produzir alimentos orgânicos aqui na região? Acredito muito, porque é uma boa pergunta. Porque os alimentos orgânicos vêm, em sua grande maioria, vêm de fora. Um longo trajeto das fontes de produção até a nossa cidade de Sinop. Então, se produzidos aqui, certamente vão ganhar espaço, vão ganhar mercado.
e com vantagens. Os sábios orientais dizem que a comida não deve vir de mais do que 80 quilômetros distante de onde nós moramos. Então, eu me lembrei desse detalhe, mas se forem produzidos aqui, até num raio de 80 quilômetros, ótimo para nós. E se forem produzidos de forma orgânica, sem o uso de pesticidas venenosíssimos, né? E de adubos artificiais, que muitas vezes realmente fazem as plantas crescerem, mas que se traduzem em outros aspectos negativos e prejudiciais à saúde, melhor para nós. O preço certamente será um pouco mais caro, mas no longo termo será benéfico, porque você vai consumir um alimento mais saudável e vai, com isso, diminuir a sua despesa de médico e de farmácia. Então, acredito que será assim um bom negócio e faço voto para que o senhor seja bem sucedido, se tem essa intenção, e que todos aqueles que produzem alimentos que busquem essa alternativa, que ela é muito melhor para todos nós. Muito bem, o e-mail para você fazer a sua pergunta é falandofrancamente@gmail.com. Comandador Silvio Cabral, o senhor já entrou no assunto, e é o assunto pautado para o programa de hoje, o mensalão. A nossa Suprema Corte, com o resultado, o veredito das suas investigações e decisões, vai chegar a uma culpa total, parcial ou inocentá-los. Mas eu quero que o senhor pega no exemplo do julgamento extraído desse mensalão. Os políticos ficarão folgados ou entenderão que nesse país tem, de fato, leis e elas serão aplicadas. Então, o momento é muito importante, porque eu acredito que a Suprema Corte acena. E eu pergunto, qual será esse aceno, comendador? Embora o senhor disse que não acredita. Eu vou fazer um trocadilho aqui, me permitam todos. Esse aceno vai ser uma encenação, vai ser uma cena, na verdade. Porque, primeiro, a legislação brasileira é muito inócua. Ela não pune. É preciso punir os malfeitores, aqueles que praticam crimes de qualquer espécie, de acordo com o grau do seu crime. No Brasil, as penas são muito lenientes, são muito suaves, porque são feitas por bandidos para bandidos. Primeira coisa. Segunda coisa, a encenação, aliás, já falei. O terceiro ponto é que nós temos no Brasil, a Suprema Corte, infelizmente, tem um dos elementos que foi colocado ali por um dos autores do mensalão. Então, o Código de Processo, no artigo, se não me engano, 252, diz que aqueles que são amigo íntimo de pessoas envolvidas no caso a ser julgado, no processo em pauta, devem se declarar impedidos. Ora, ele foi colocado pelo Lula, portanto, ele tem uma amizade muito próxima, então deveria se colocar na condição de suspeito. Se tivesse dignidade e se tivesse ética, certamente ele se auto-excluiria desse processo, exatamente pelo fato de que ele foi advogado do PT, ele foi namorado de um advogado do PT, muito bem, já não existe mais a relação, esse vínculo entre essa mulher e ele. Mas ele não deixou de ser amigo do Lula e do PT, foi advogado do PT, portanto ele deveria se considerar impedido. Aquela coisa do presidente do tribunal de dizer que cada magistrado, cada ministro é dono da sua consciência, eu acredito que antes disso ele tem um dever a cumprir com a sociedade brasileira. O dono da consciência dele e das ações dele somos nós, não é? Cidadãos. Para isso nós o colocamos ali de forma indireta. Então ele não pode alegar que ele é dono da sua consciência. Tem que agir com a consciência não só do ponto de vista ético, que não o fez, como também do ponto de vista legal, que não o fez apesar de ser o magistrado da Corte Suprema. Muito bem, lamentavelmente. Nosso diretor acena para o intervalo comercial. Nós vamos aos comerciais e voltaremos com o mensalão.
A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Voltando então aos nossos comerciais, comendador Silvio Cabral, as somas vultosas, dinheiro grosso jamais será repatriado, devolvido aos cofres públicos. Seria maravilhoso se o fosse. Né? Eu pergunto, comendador, eu acho que os olhos do mundo estão voltados para esse momento no Brasil. Mesmo com a sua descrença, mesmo com o seu ceticismo, não é possível que esses homens, tocados por um espírito nacionalista, façam justiça dessa vez? É bem possível. Tudo é possível. Né? Alguns filósofos, desde da antiguidade, diziam que tudo é possível. O universo é tão vasto, tão grande, que tudo poderá acontecer no meio dessa imensidão. Eu acredito que desse prisma filosófico, né, poderíamos dizer até dialético, seria possível realmente acontecer isso. Seria um tanto milagroso, porque, de acordo com as evidências, dificilmente nós veríamos uma decisão adequada, no rigor máximo da lei, e também a obrigação desses malfeitores, desses bandidos, de devolverem aquilo que eles utilizarem devidamente, de forma direta ou indireta, e que sai do bolso de cada um brasileiro. Pode ser, é possível, mas é muito difícil. Comendador, o Zé Dirceu, o Zé Genuíno foram punidos e não ingressarão na vida pública brasileira tão cedo, mas continuam donos, senhores poderosos, dando as cartas no projeto do PT de dominação aqui no nosso país. Punição ainda pequena para o tamanho da devassidão das atitudes e das ações desses dois senhores. Né? Sim, esse Genuíno, né? Esse velhaco simpático, né? Se é que se pode dizer que um velhaco possa ser simpático. Quase sempre o é, viu, comendador? Quase sempre o é. Tá bom. Ele disse que o projeto do PT no Brasil é um comunismo à moda da China. Autoritário, mas com a economia liberal. Bom, eles não é um projeto de poder, eles já estão desfrutando desse poder avassalador. Um projeto para perpetuar no poder. Já desfrutam desse poder. E eles, como mentores e caciques dessa tribo, eles continuam mandando, ainda que por trás dos bastidores, né? Fazem parte do grupo, eles são muito solidários. Se todos nós, cidadãos, formos solidários, como eles são solidários, para tungar a cidadania brasileira, a pátria brasileira, e nos unirmos contra eles, nós seremos muito mais poderosos, porque agora o poder deles não é percebido e dificilmente é conhecido da população brasileira. É avassalador, é imenso. Eles têm um poder imenso, eles controlam as notícias, a política, o dinheiro de 5 meses de trabalho de cada um de nós, e a não aplicação, seria melhor dizer mais corretamente, a não aplicação dessa quantidade imensa de dinheiro, de forma que, além da inclusão de outros comunistas velhacos, tipo Coronel Hugo Chávez, que entraram com desrespeito total às convenções e à legislação. É o que foi acordado no ao Mercosul, acordo né? feito no Mercosul, né? Aquelas cartas de intenção, os protocolos. Os protocolos, exatamente. Tudo aquilo que está escrito, que deve ser cumprido, que não foi cumprido pelo Brasil quando ignorou o Paraguai
e se miscuiu nos assuntos internos do Brasil. O regimento eu estava me referindo ao regimento do Mercosul. Nesse regimento é preciso unanimidade para admitir ou excluir algum membro. Portanto, o Paraguai não poderia ter sido excluído dessa maneira e o Hugo Chávez não poderia ser admitido dessa maneira. Mas como a Dilma é uma comunista disfarçada, né, de democrata e outras coisas mais, assim como o Lula também, eles fazem o que eles querem e as pessoas, na sua grande maioria, não se dão conta disso, não percebem isso. Só para reforçar o que o comendador está falando, é assim, ó, o Paraguai se infligiu apenas o direito de uma pessoa, que no caso era o presidente. A Venezuela inflige os direitos cerceando a imprensa. Sim, pastela a imprensa, destruiu vários jornais, televisão, já caçou o legítimo direito de empresas de televisão de falar a verdade para o público, etc, etc. Estatiza sem aviso nenhum. Sim, inclusive estatizou empresas brasileiras sem pagar o justo preço. E a Dilma fica dando beijinhos e dando parabéns para esse monstro velhaco que chama-se Hugo Chávez. Muito bem, voltando ao mensalão. Colega dela. Uma das ferramentas utilizadas de uma forma muito eficiente e moderna são as redes sociais. Lá na Primavera Árabe, é momento de se usar essa pressão também na Suprema Corte, exigindo que se faça justiça? Olha, você deu uma excelente ideia. Eu acho que é momento, sim. Se todos os cidadãos, né, mulheres e homens da nossa pátria amada, né, perceberem que esse é o momento e, em massa, mandarem suas exigências, né, suas expectativas de justiça, mas justiça de verdade, com aplicação de penas máximas, porque essa canalhada merece realmente o máximo, que a lei tão branda, tão suave no Brasil ainda possa lhes imputar, possa lhes condenar.